Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 2 e a nossa última aula sobre prova de lógica. E nessa aula a gente vai olhar sobre aquelas questões que são mais verbais, né? Assim, tem proposições ou premissas ali escritas e você tem que concluir alguma coisa, você tem que entender se aquele argumento é válido ou não, se é verdadeiro, se é falso. Então é algo que você tem que realmente ler aquilo e chegar a uma conclusão. E isso, na verdade, usa um tipo de raciocínio lógico que chama raciocínio lógico dedutivo, porque você tem que deduzir uma resposta, se aquela resposta é verdadeira ou falsa, com base naquelas premissas, para entender se aquilo como é que aquelas informações se correlacionam, como é que elas podem chegar a uma verdade, ou se você talvez não possa determinar a verdade, beleza? A gente vai olhar mais para argumento, assim. Então, se alguém quiser estudar um pouco mais sobre isso, raciocínio lógico dedutivo, primeiro eu queria começar com uma explicaçãozinha sobre quais tipos de proposições a gente pode ter. A primeira é todo S é P. Deixa eu só mudar a minha cor, que eu tô com uma cor ruim aqui. Então, vamos lá, todo S é P quer dizer que a gente tem P e a gente tem aqui S. Então, se todo S está aqui dentro, ele também é P, certo? Um outro exemplo vai ser se eu tenho P e eu tenho S assim. Então, alguns S's também são P, mas nem todos, né? E do mesmo jeito aqui, a gente tem alguns S não são P, que são os S's que estão aqui fora. Show? Deixa eu colocar o P também aqui com essa corzinha azul. Aqui, P, tá? E tem a situação em que você tem P e você tem S. Ou seja, nenhum S é P. Beleza? Então, eu acho que assim é um jeito bem visual da gente entender que se a gente tem essa primeira situação, né? Se A é verdadeira, então E é falsa. Se você tem o S totalmente dentro de P, você nunca vai poder falar que nenhum S é P. E também, você também não pode falar que alguns S não são P. Então, se A é verdadeira, tanto a E quanto a O são falsas, porque todos, absolutamente todos os S são P. Mas I é verdadeira, porque alguns S são P. É que, na verdade, todos são P, mas alguns também são. Então, se A é verdadeira, E é falsa, O é falsa e I é verdadeira, usando essa notação aqui que está sendo usada nesse exemplo. Mas, por exemplo, se a gente está aqui nessa situação em que alguns S são P, mas nem todos, você não pode você não pode chegar à conclusão, se eu falo alguns S são P, de que todos S são P, porque pode ser que existam S's aqui fora. Então, se a proposição fala alguns são, alguns fazem, a gente não pode chegar à conclusão de que todos fazem, porque isso não é evidência suficiente, você ainda assim pode ter esse pedaço aqui de S que não é P, certo? Então, algumas coisas a gente não vai conseguir chegar na conclusão. Tem uma tabelinha aqui. Gente, eu tirei isso aqui da UOL, beleza? Literalmente coloquei raciocínio dedutivo no Google e achei essa página que tinha essas tabelinhas e eu achei elas bem úteis. Então, vamos lá. Se A é verdadeira, A era todo S é P, né? Deixa eu colocar aqui uma colinha. A é... não, pera lá. A gente tem a situação em que P e o S está aqui dentro. A gente tem a situação em que tem o P e o S aqui. A gente tem a situação em que o P e o S aqui. Então, isso aqui é A. Opa, o que aconteceu aqui? Não sei. Isso aqui é A. Isso aqui seria a... Isso aqui seria a I. E aqui seria a E. Isso aqui seria a O. Então, I é... Não é certo isso? I alguns S são P e E... N, opa, e O, alguns S não são P. Então, aqui é O, na verdade. Aqui é O e aqui é E. Beleza? Esses são os cenários. Então, vamos lá. Se A é verdadeira, se todo S é P, então a E, que nenhum S é P, é falsa. A I, alguns S são P, é verdadeira. A O é falsa, porque você não vai ter absolutamente nenhum S que não seja P, porque o S está aqui dentro do P. Se a E é verdadeira, a E, que esse caso aqui, né, que nenhum é nenhum.
A A é absolutamente falsa, a I é absolutamente falsa, porque a I quer dizer que alguns S são P's, e a O é verdadeira, porque quando nenhum S é P, alguns S não vão ser P. Então, você consegue fazer essa associação. Se a I é verdadeira, você não consegue determinar se a A é verdadeira. Ou seja, se eu digo que alguns S são P, eu não posso dizer que todos os S são P. Pode ser que sim, mas você não sabe. Você não consegue dizer que é falsa, mas você também não consegue dizer que é verdadeira. Porque quando você tem que alguns S são P, a única coisa que você pode inferir com certeza é que você não... dizer que nenhum S é P é falso. Certo? Se eu digo que alguns S são P, eu nunca vou poder dizer que nenhum S é P, porque eu acabei de dizer que sim, tem alguns S que são P. Então, a única coisa que eu posso dizer é que a E é falsa. Mas tanto a A quanto a O é indeterminado, porque eu não sei em qual situação exatamente se encontram todos aqueles outros S's que eu não mencionei. Eu falei que alguns S's são P's. Mas se todos os outros S's também forem P's, a A é verdadeira. Mas eu não sei disso. Agora, se alguns desses outros S's não for P, a O vai ser verdadeira, porque tem alguns que são e alguns que não são. Mas eu não tenho essa informação, eu tenho uma informação só de um pedaço, que é quando fala alguns. E a mesma coisa para o O. Com o O, a única coisa que eu consigo determinar, o O é dizendo que alguns S's não são P, a única coisa que eu posso dizer com certeza é que eu não posso dizer, seria falso dizer que todos os S são P, porque eu já estou dizendo que alguns não são. Beleza? Como é que eu posso usar esse tipo de coisa? Então vamos lá. Ou como eu escrevi esse exemplo, gente, perdão se não é um negócio muito... Mas eu sei que esse tipo de coisa aparece, eu quis escrever porque eu não achei nenhum exemplo legal que eu quisesse usar. Então vamos lá. Ou como ou bebo suco. Ou seja, se eu comer, se essa parte aqui for verdadeira, essa parte aqui tem que necessariamente ser falsa. E vice-versa, beleza? Porque eu usei o ou. Então, quando a gente tem ou, a gente tem esse cenário. Quando a gente tem e, a gente pode ter esse cenário, certo? Para quem lembra de teoria de conjunto. Então, ou como bebo suco, quer dizer que se um for verdadeiro, o outro é falso. Agora, todo fim de semana, ou corro ou jogo bola. Ou seja, isso aqui vai ser uma condição assim, então, se é fim de semana, eu vou ou correr ou jogar bola. Mas eu não vou fazer os dois. É ou, de novo, ou. E quando eu corro, eu bebo suco. Então, se essa aqui for verdadeira, essa aqui é verdadeira. Se essa aqui for falsa, essa aqui é falsa, certo? Então, a gente consegue associar algumas coisas dentro dessa situação. Aí vem a última preposição aqui, que é hoje é sábado e eu não joguei bola. Ou seja, hoje é sábado, o que isso quer dizer? Quer dizer que é fim de semana. Se é fim de semana, eu tô falando que em todo fim de semana, ou eu corro ou eu jogo bola. Então, se hoje é sábado e eu não joguei bola, então aqui eu falo que é falso. Então, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. Se eu não joguei bola, quer dizer que eu preciso necessariamente ter corrido, certo? Porque tem esse ou. Então, se eu digo que eu não joguei bola, quer dizer que eu corri. Então, eu corri. Queria eu, né, gente? Queria eu ser a pessoa do meu exemplo. Então, eu corri. Porque é fim de semana, certo? Aí tem aqui, quando eu corro, eu bebo suco. Então, o que eu posso dizer também? Eu bebi suco. Porque quando esse aqui é verdadeiro, esse aqui é verdadeiro. Agora, eu bebi suco é verdadeiro. O que isso quer dizer? Que eu não posso ter comido, porque ou eu como ou eu bebo suco. Então, essa aqui vai ter que ser falsa. Então, eu não comi. Certo? Então, deixa eu olhar as afirmações. Então, a primeira é, eu não corri e eu bebi suco. Não, na verdade, eu corri. Então, isso aqui não dá certo. Tá errado. Falsa. Eu comi e eu corri. Eu comi? Não, eu não comi, certo? Eu não comi aqui, tô falando. Então, eu não comi. Aqui tá falando eu não corri. Eu corri, sim, mas eu não comi. Então, essa aqui também é falsa. Corri e não bebi suco. Eu corri, mas eu bebi suco. Tá falando aqui que eu não bebi suco. Isso aqui tá errado, falso também. Eu comi e bebi suco. Impossível, certo? Ou eu como ou eu bebo suco. Então, isso aqui tá totalmente errado, falso. Então, eu não comi e eu corri. Essa aqui é verdadeira. A nossa resposta seria E. Você entendeu? Como vocês podem entender essa coisa do verdadeiro ou do falso? Quando você tem o ou, é um ou o outro. Você nunca vai ter ele um dentro. Não existem dias em que eu coma e beba suco ao mesmo tempo. Não tem alguns dias que eu faça isso. Ou eu como
ou eu bebo suco, então eles estão completamente separados. Vamos para um outro exemplo que às vezes aparece também, e um jeitinho fácil de resolver, assim, usando realmente um método para fazer isso. Então vamos lá. Mariana, Aline e Vanessa fazem alguma faculdade de Direito, Medicina ou Administração e praticam... Lola não. E praticam algum esporte. Vôlei, futebol ou natação. Então, beleza. Então, o que a gente vai querer definir aqui no final é o que... Eu não coloquei aqui a pergunta, de novo, fui eu que escrevi essa aqui para vocês. Mas a gente quer saber, tipo, qual faculdade e qual esporte cada uma faz no final. Então, a gente tem duas informações aqui, duas sentenças com informação. A primeira é: Mariana joga vôlei, enquanto a moça que estuda direito joga futebol, e nem Vanessa e nem a moça que estuda medicina fazem natação. Aí você fala, mas como é que eu vou descobrir só usando isso? Gente, não sei se vocês já viram, e se vocês não viram e têm dificuldade com isso, super aconselho que vocês vão numa banca de revista e comprem uma revistinha de palavra cruzada que chama Coquetel. Ela tem uma parte de problema de lógica, você pode comprar revistinha só de problema de lógica, mas quando você compra a palavra cruzada, geralmente vem 1 ou 2 exercícios de lógica lá dentro. Eu sempre brinquei disso quando era criança, porque meu pai não gostava, meu pai adora a palavra cruzada, e odiava de lógica. E, tipo, gente, eu juro, eu lembro de ser, assim, muito criança e tentar ensinar pro meu pai, e ele não conseguia, ele não gostava, ele adora a palavra cruzada, mas não conseguia fazer o negócio de lógica. E eu era criança, eu perdia a paciência, não tinha didática para explicar. Resultado, eu sempre resolvia essas coisas e eu fazia, tipo, meu pai comprava, sei lá, nível difícil, e eu gostava de resolver, então eu peguei bastante jeito com isso. E aconselho pra caramba vocês fazerem esse tipo de exercício. Eu não sei, pode ser que isso me ajude, inclusive, né, no geral, hoje em dia, mas para esse caso especificamente é o que aquela revistinha faz. E o lance é, você sempre tem que entender que se uma coisa é verdade, todas as outras são mentiras. Então, por exemplo, Mariana joga vôlei. Eu automaticamente sei que a Mariana não joga futebol e não joga natação. Como é que eu posso organizar isso de um jeito bem rapidinho, bem visual de entender? Eu vou fazer literalmente como é na revistinha. Então, eu vou ter assim... Opa, ficou muito pouco espaço ali. Tá. Aqui assim. E aqui assim. Eu vou fazer assim. Ai, podia ter ido já pra baixo, né? Gente, parece muito confuso, mas não é. Principalmente se você pegar o jeito, vai rapidinho. Então, a gente vai ter aqui. A gente tem a Mariana, a Aline e a Vanessa. A gente tem aqui vôlei, futebol e natação. E a gente tem... direito, medicina e administração. Direito, medicina e administração. Beleza? Quando você fizer isso, gente, faz um esboço rapidão, sabe? Eu fiz aqui mais bonitinho. Nem tá bonitinho, né? Mas eu fiz um pouquinho mais bonitinho porque eu tô mostrando pra vocês. Mas na hora você faz rapidão. Então vamos lá. Mariana joga vôlei. O que eu sei? Então, Mariana joga vôlei. Eu vou botar um sim. Ai, deixa eu até trocar de cor. Eu vou botar um sim. E vou colocar não em todo o resto. Tanto da linha do vôlei, então eu sei que vôlei não é nem a Aline nem a Vanessa, e eu sei que a Mariana não joga futebol e não joga natação. Não joga natação, não pratica natação. Porque ela faz vôlei, beleza? Então você coloca não em todo o resto. Aí agora fala, enquanto a moça que estuda direito joga futebol. Como eu falo que a Mariana joga vôlei enquanto a moça que estuda direito joga futebol, eu já também sei que a Mariana não faz direito. Tá? Porque eu tô falando, a Mariana faz isso e a moça que estuda direito faz isso. Então são pessoas diferentes. A Mariana não faz direito. Mas o que eu sei também é que a pessoa que faz direito joga futebol. Então eu venho aqui, boto sim e coloco não tanto no direito quanto no futebol aqui embaixo. Show? Vamos para a próxima. Nem Vanessa, nem a moça que estuda medicina... Opa, aqui que eu peguei aí, que Vanessa e a moça que estuda medicina são pessoas diferentes. Então, eu venho na Vanessa e procuro medicina e boto um não. Porque a Vanessa e a moça que estuda medicina são pessoas diferentes. Mas nem a Vanessa nem a moça que estuda medicina fazem natação. Então, eu venho na Vanessa e falo, opa, não faz natação. E a moça que estuda medicina veio aqui, não faz natação. Opa, o que aconteceu aqui, gente?
Medicina também não faz natação. O que eu vejo quando eu faço isso? Que acaba só sobrando uma possibilidade. Mas o que tá acontecendo, meu Deus? Eu só quero trocar a cor da minha caneta para verde. Aí. Tem que ser quem faz natação, porque eu já falei que a Mariana não faz natação. E depois eu falei que a Vanessa não faz natação. Então, a única pessoa que pode ter feito natação é a Aline. E do mesmo jeito, a administração é o único curso que pode ter feito natação, porque direito faz futebol, então eu já tenho esse não. E eu falei que a moça que estuda medicina não faz natação. Então, tem que ser a pessoa que estuda administração. Aí eu venho aqui, completo com o resto. Então, eu boto um não aqui. E eu boto um não aqui. Só sobra, de novo, uma opção para o sim. Vocês estão vendo que é um negócio... É totalmente metódico. Totalmente metódico. E agora, para preencher esse último que ficou faltando, a gente vai ter que comparar. Então, por exemplo, a gente vê aqui, a Marina joga vôlei. E quem joga vôlei faz medicina. Então, a Mariana... Falei Marina, né? Então, a Mariana joga vôlei e quem joga vôlei faz medicina. Então, a Mariana faz medicina. A Aline faz natação. E quem faz natação faz administração. Então, a Aline faz administração. A Vanessa joga futebol e quem joga futebol faz direito. Então, a Vanessa faz direito. Eu venho aqui e completo com os não só se você quiser, né? Porque, na verdade, você já descobriu tudo que você quer. Só para ficar bonitinho. Então, resultado da história eu tenho a Mariana, que faz medicina e joga vôlei. Eu tenho a Aline, que estuda administração e joga e pratica natação e faz natação. E eu tenho a Vanessa, que estuda direito e joga futebol. Beleza, galera? Então parece que tem pouca informação, mas ela tem toda a informação suficiente. Você só tem que entender que quando uma coisa é verdadeira, todas as outras se tornam falsas. Então você usa essas afirmações para preencher. Eu realmente recomendo bastante esses do coquetel, porque te ajuda a pensar, então, assim, o que significa, se isso aqui ela quis dizer, nem a Vanessa, nem a moça que estuda medicina, putz, são duas pessoas diferentes. Esse tipo de coisa eu acho que vocês vão pegar bastante. Mesmo que não apareça uma coisa tão complicada assim na questão de vocês, mas essa coisa de entender a lógica dessas premissas, dessas proposições, talvez vocês peguem melhor fazendo esse tipo de palavra. Não é palavra cruzada, né? Mas é da coquetel também. Blá, blá, blá. Aí, só para finalizar, vamos pegar um aqui que usa bastante isso de... Eu tenho alguns exemplos, mas talvez eu faça só esse mais um. Tá em inglês, gente, perdão, peguei pronto, né? As outras eu criei. Vamos lá. Todos os supervisores precisam participar da reunião de funcionários toda segunda-feira de manhã. Então, todos, vamos lá, vamos colocar aqui. Opa. Todos. Então, nenhum supervisor pode não participar. Todos os supervisores participam da reunião de segunda de manhã. Todos os gerentes de projeto precisam estar no escritório de sexta-feira. Alguns quer dizer que você não sabe se são todos ou se alguns não participam. Você só sabe que alguns gerentes de projeto vão na reunião de segunda-feira. Você não sabe nada além disso, tá? Agora vem a conclusão. Então, deixa eu colocar algum com outra cor para vocês perceberem que é uma coisa diferente, né? Então, conclusão: alguns funcionários que estão na reunião de segunda-feira de manhã também estão no escritório na sexta-feira. Então, se assumptions, todas as preposições são verdadeiras, a conclusão é verdadeira, certo? Então, assim, se alguns gerentes de projetos vão na reunião de segunda-feira e todos os gerentes de projetos precisam estar de sexta-feira, algumas pessoas que estão na reunião de segunda-feira também estarão no escritório de sexta-feira. Então, vamos lá. Como que eu posso estruturar isso aqui de um jeito? Então, a gente vai ter segunda-feira, isso aqui é segunda-feira, reunião de segunda-feira, e estar no escritório na sexta-feira. Opa, eu vou por segunda e aqui sexta, tá? Vou usar a corzinha verde para supervisores. Opa, não mudou a cor.
Tô com uma dificuldade aqui com trocar a cor da minha caneta. Aí. Então, todos os supervisores precisam estar na reunião de segunda-feira. Então, os supervisores estão todos... mas assim não ficou legal o desenho. Tá, eu vou trocar aqui. Ai, gente, isso que dá fazer aula. Vou fazendo assim, né? Então tá, então eu tenho reunião de segunda-feira e eu tenho sexta-feira. Eu quero saber se existe alguém aqui. Essa é a minha pergunta, né? Porque a pergunta é se algumas pessoas que estão na reunião de segunda-feira também estão no escritório na sexta-feira. Então, a pergunta é se existe alguém nesse espaço aqui. Então, o que a gente sabe é... Eu vou usar esse verdinho para supervisores, tá? A gente sabe que todos os supervisores estão na reunião de segunda-feira. Esses aqui são supervisores. E eu vou usar isso aqui para projeto. E a gente sabe que os gerentes de projeto, todos estão no escritório de sexta-feira, porém, alguns vão na segunda-feira. Alguns vão na reunião de segunda-feira. Então, os gerentes de projeto estão aqui, porque eles estão totalmente dentro de sexta-feira, então todos eles vão para o escritório na sexta-feira, isso aqui é projeto. Mas tem alguns que estão aqui. Então, quando fala que alguns funcionários que vão na reunião de segunda-feira também estão no escritório na sexta-feira, é verdade, porque a gente tem essa galerinha aqui, entendeu? Então, correto. Vou fazer mais uma antes de encerrar a aula. Então, todas as pessoas no projeto 1 têm certificado de gestor de projetos. Todas as pessoas no projeto 2 são certificados em melhoramento de processo. E algumas pessoas estão nos dois projetos. Conclusão, algumas pessoas são certificadas nas duas coisas. Então, vamos lá de novo, é meio que o mesmo esquema. Eu tenho aqui duas coisas e eu quero saber se tem alguém aqui no meio, certo? Então, isso aqui é o time 1, isso aqui é o time 2. Ele diz que todo mundo do time 1 tem... não, pera lá. Isso aqui não é time 1 e time 2, isso aqui é o certificado. Project Management e Process Improvement. Beleza? Aí ele tá falando que quem é do time 1, isso aqui vai ser o time 1, todo mundo do time 1 tem o certificado de Project Management. Então, todo mundo estaria aqui dentro. Mas a gente não sabe se a galera tem mais gente aqui, certo? E todo mundo do time 2... eu não tenho paciência, eu troco a cor antes dele me deixar trocar de verdade. Esse aqui. Esse é o time 2. Todo mundo do time 2 tem certificado de Process Improvement. Porém, tem pessoas que estão nos dois times. Então, você vai ter gente vindo aqui e gente que tem aqui. Então, você vai ter pessoas aqui nesse... deixa eu voltar e colocar uma outra cor aqui. Você vai ter pessoas aqui nesse meinho, tá vendo? Porque ele fala que algumas pessoas estão nos dois times. E todo mundo do time 1 tem que obrigatoriamente ter certificado de melhoramento de processo. Todas as pessoas do time 1 têm que ter necessariamente certificado de gestão de projeto. Então, algumas pessoas têm as duas certificações. Então, correto novamente. Vocês estão entendendo, gente, como vocês podem visualizar um pouco mais? Isso aqui eu sei que é um pouquinho complicado, porque a gente também, de novo, a gente não tem tanto costume de fazer isso, mas recomendo de verdade, muito fortemente, porque eu não achei tanta coisa legal, até por isso que eu escrevi aqui pra vocês, eu não achei tanta coisa de graça legal na internet. Talvez ache pago, mas mesmo pago, eu tava até disposta a pagar pra pegar uns exemplos aqui pras aulas, e acabei tendo que escrever, porque não tem tanto, mas aparece. Então, se você quiser praticar, a gente vai na banca de revista, procura um problema de lógica da Coquetel, fazer propaganda aqui, mas é porque é bom para você entender, assim, ler a frase e extrair a informação, entender o que está acontecendo em relação àquilo. Mas é prática e é assim que eu recomendo praticar. Espero que como estudar para a prova de lógica tenha ficado um pouco mais claro para vocês. Eu sei que é desafiador, porque é uma coisa que a gente fica muito nervoso, exatamente porque é uma régua que eles passam, né? Fica muita gente para trás. Mas se vocês ganharem agilidade, se vocês se acostumarem com o tipo de pergunta, é uma fase que tá tudo meio que na sua mão, assim, sabe? Na entrevista
ou, enfim, né, nas etapas presenciais, às vezes tem coisa que acontece, tem imprevisto, tem... Essa etapa, você aumentar a sua nota, você melhorar a sua performance, depende totalmente da sua dedicação e da sua prática. Então, faça bastante exercício. Se você vê que isso é uma etapa que você tem mais dificuldade, tem gente que não tem gente que nem estuda direito e passa, porque a pessoa tem uma facilidade maior com isso. Mas se você não tem, gente, pratiquem bastante. Peguem bem o jeito para fazer negócio rápido, porque se você tá com a pressão do tempo ainda sobre você, aquilo se torna muito mais difícil. Então, pratiquem bastante para conhecer exatamente o que está acontecendo e me avisem se tiverem dúvidas, beleza?